Então, Pronto, começou a gravação. pronto? Pode, Posso falar? pode Então começar. tá. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo 3 da turma 4 de OAC. Eu sou o Matheus, esse é o Pedro e esse é o segundo semestre de 2025, né? E a gente vai falar do laboratório 2. Bom, para começar falando do laboratório 2 aqui, eu vou abrir aqui pra gente. Vou até mudar, compartilhar minha tela que é mais fácil. Tá vendo, né, Pedro? Eu tô conseguindo ver aqui, tá no PDF do laboratório. Isso. Então tá. Primeira questão, a gente tinha que analisar o programa que foi fornecido para a gente para ver se ele faz as duas instruções, né? Eu já estou com o programa aberto aqui. Tá vendo também, né? Tá, tá, abriu o RARS aqui certinho. Pode compilar ele. Aí aqui, ó, compilar. E aí, fazer o passo a passo aqui, que aí a gente consegue ver que a cada instrução vai mudar principalmente o valor de T0 aqui, que é aí que vai ficar recebendo os valores. E tem um de T2 vai mudar poucas vezes, né? Mas é só para a gente ver que é todas as instruções que são pedidas, né? Que são essas instruções aqui, ó, de cima. Todas elas estão sendo implementadas nesse código, né? Então a gente vai passando passo a passo, carrega os valores aqui, ó, já apareceu o valor aqui, os dados na memória de dados, e aí vai. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? Beleza, tô prestando atenção aqui, tô vendo. E aí vai passando, aí vai, vai fazer o load aqui, aí carrega aqui, Um faz A um de end, mil. faz um end, bota no T2, aí vai fazendo as operações OR, add, sub, e vai atualizando aqui os valores, né? Vou passar aqui pra gente ir vendo, atualizando. É só para Também testar, fez né? aqui. Mostrar É, que as todas as instruções. instruções a ser usadas estão aí. Exato, ele fez aqui, ó, SLT, o back, o branch, né, o JAL. E aí, se a gente vai continuando o programa, ele mesmo entra em um loop, bem aqui. Se eu botar aqui de volta, ele entra nesse loop aqui, no fim, e fica fazendo um jump para o fim, fica no loop. Mas ele testou todas as instruções que são pedidas aqui, né? É, e a única coisa é que no começo, quando a gente recebeu esse código, ele tinha um comentário, a gente só tira o comentário e bota para rodar e dá tudo certo, né? E agora o item 1.2, o Pedro vai falar, depois eu volto. Parar de Aqui, compartilhar aqui. Você quer compartilhar ou você vai compartilhar? pode deixar que eu compartilho aqui. Deixa eu começar a compartilhar. E tá conseguindo ver? Sim, Tá sim, vendo? pode passar aí. Beleza. Aqui no item 1.2 fala para implementar o banco de registradores, né, com as leituras de RS1, RS2 e display. O display é só para a gente conseguir ver, e os registradores S1 e S2 são os dois registradores fontes, né? Que são as três leituras que a gente vai precisar ser feito. O display não precisaria, né, para o funcionamento, mas a gente precisa para conseguir debugar e ver o funcionamento, né? Ajuda a gente a entender. Aí o código vem aqui do registers.v, que já estava no top IDE fornecido para fazer o laboratório. Ele já veio com tudo implementado aqui, as entradas, né, de clock, reset, o, todos os fios aqui necessários. A gente não precisa fazer nenhuma alteração. Aqui ele fala para o stack pointer ser esse aqui. Aqui a gente já deixou o stack address como lá no parâmetro, para não ter que escrever bit a bit, né? E se precisar mudar, fica mais fácil de mudar lá. E aí, beleza, né? Já está aqui, já está tudo certo, pronto para ser implementado. No 1.3 pede para implementar o gerador de imediatos. Aí nesse a gente já tem que fazer umas mudanças, porque o implementador o gerador de imediato não estava programado para, não estava pegando essas novas funções, nossas novas instruções aqui que ele pede também para implementar, né? Mas coisa tranquila, como a gente sabe, o load, as, as operações de imediato, né? Que no caso, para nós é só o ADI. E o JAWR, eles são iguais em questão de onde está o imediato, né? O imediato na instrução está no bit 31 ao bit 20, que é o último bit, é o bit 20 na instrução. Então a gente só pega esses bits, que são os 12 menos significativos do imediato, e copia o bit mais significativo desses 12 20 vezes, para completar, né, os 32 bits. O store não é tão diferente, ele só está quebrado.
ele também tem 12 bits de imediato, só que esses 12 bits não estão juntos, eles estão do bit 31 ao 25 e do 11 ao 7. Então a gente pega eles e copia o mais significativo. O branch também é parecido, ele só está um tanto quanto bagunçado, porque o bit mais significativo é o bit 31. Aí o segundo mais significativo é o bit 7 na instrução, por algum motivo. E aí em seguida tem os bits 30 ao 25 e é o 11 ao 8. E o detalhe especial do branch é que apesar de ter 12 bits de imediato na instrução, ele corresponde ao imediato de 13 bits, porque o bit menos significativo sempre é zero. E a gente só passa o branch, né, para pular a- os endereços de memória de instrução e a gente só. Instrução não, desculpa. Para pular os endereços na memória e é só endereço par porque a gente não, não usa ref word, né? O JAW é a mesma coisa do branch na questão de terminar o bit menos significativo ser o zero, pelo mesmo motivo, porque a gente não vai precisar usar os endereços ímpares, que não, a gente ia pegar no meio. E só que aí o baguncinha dele tá um pouquinho diferente e ele tem um pouco mais bits de imediato. Ele aqui no caso tem 20 bits de imediato. Aí a gente só precisa completar com 12 do mais significativo e pegar aqui, né, organizar onde estão os bits. O E o Lui é diferente porque o Lui é upper immediate, né? Eles são os bits na instrução do bit 31 ao bit 12 na instrução, são os bits, os 20 bits mais significativos do imediato, não menos, como em todas as outras. Então, esse a gente preenche depois aqui com 12 bits menos significativos, sendo tudo zero. E tem esse default zero, né? Por necessidade aqui, para qualquer coisa. E aí, esse é o gerador de imediato. Já dá certinho, pronto para implementar também o negócio. Só o detalhe é que o código, a maior parte estava pronta, né? A única que a gente adicionou foi É. do Lui, não foi? A gente adicionou o Lui e o Jal, eu não lembro mais qual foi. Esse De foi o qualquer nosso que a gente fez forma, no começo. é, A maior parte estava já feita, mas aqui só sim, para explicar mesmo como que cada exato. E, um funciona. e do que a gente adicionou também mudou lá no arquivo do parâmetros, né? Também. É bom falar. Isso. Ah, é, sim, certo. Não, no parâmetros tá. Tá, deixa eu compartilhar, né? É, aí aqui para explicar o 1.4, vou deixar você compartilhar a tela aqui. Cadê o Teams? Parar de compartilhar. Tá vendo aqui, né? É, no 1.4, pessoal, a gente tinha que usar aquele arquivo lá no hard novo e exportar esses arquivos aqui de texto e de data, que são as instruções e os dados, né? E aí o arquivo está aqui, o código de novo. Um detalhe que se você tentar fazer agora não dá. Você tem que fazer o assembly primeiro, né? E aí aparece. Aí clica aqui e aí você pode salvar. Opa. Só é bom falar também aqui que está no formato certo. Tem as duas opções aqui. Você vai lá e salva com o nome certo. A gente já salvou, não vou salvar de novo. E aí gera os dois arquivos que foram pedidos no item 1.4, né? Isso aqui. Isso, 1.4. E aí, exato. E aí a gente vai usar esses dois dados posteriormente, quando for implementar tudo, todo o processador em ciclo completo. Mas basicamente era isso. 1.4 era bem rapidinho, era só fazer essa exportação aí dos dados. Ah, e só para eu mostrar, claro, os dois arquivos gerados são esses aqui, ó. De- Esse de dados, gerava esse dado, esse aqui. Praticamente é só zero, só que no começo tem esse dado inicial, que é justamente esse dado aqui, que já tinha. E no de texto, que são as instruções do código, que são essas instruções aqui. E é isso, era simplesmente fazer isso, bem simples também. Aí você vai falar agora da ULA, né? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar a ULA. Aqui para implementação da ULA foi bem tranquilo, porque também já estava o código fornecido já estava pronto, a gente não precisou mudar nada. Ele tem aqui, ele vai precisar das entradas de controle, né, que vai ser o controle da ULA, que vai falar para a ULA qual operação fazer, a entrada A, a entrada B e a saída. Aí,
a gente vai fazer aqui. Aqui a gente já deixou bonitinho no parâmetro, fica até mais fácil de ver. Então, se for um end, no parâmetro o op-end, cadê o op-end? O op-end é 0,0,0,0, né? Aí o op-end, ele vai fazer um end e vai jogar na saída. A saída vai ser um end da entrada A com a entrada B. O O vai ser um O da entrada A com a entrada B. O add vai ser a adição, né? E assim como você esperava. E aí os bits de controle que correspondem ao op-end, op-o, op-add, ob-sub e ob-slt estão aqui nos parâmetros. Então, tem outros também, né? Tem todos, mas a gente só usou esses aí. Só vai precisar deles. E aí, opa, nós. E aí já está aqui certinho a ULA implementada já para fazer todas as operações que a gente vai precisar. Tem mais operações, né, que podiam ser feitas, mas a gente não vai usar, então a gente não implementou. Para 1.6, agora a gente vai implementar o controlador da ULA, né, para escolher quais que vai essa entrada aqui, que vai mandar nessa entrada aqui para escolher qual operação a ULA vai fazer. Aí aqui no controlador da ULA, a gente vai precisar de algumas entradas, a gente vai precisar do ALUOP, que é o controle do bloco controlador, do controle geral, que vai mandar aqui, e vai depender basicamente do OP3, do opcode, quer dizer, mas vai ser um controle gerado pelo bloco de controlador. A gente vai precisar também do func3, func7, só para as do tipo R. As outras a gente nem vai precisar, mas a gente vai precisar para as do tipo R, então a gente vai precisar das entradas func3, func7 e a saída, né? Ah, beleza. Pro load word, pro store word e pro add imediato, a gente vai só fazer um add. Pro back, a gente vai fazer um sub. E aí, para tipo R, a gente vai depender, né? Então, se o func3 for o func3 do add, tanto o add quanto o sub tem o mesmo func3. Então, se o func3 for do add, se for o sub, você faz sub, se for add, você faz add. De novo, esses op, sub e op add estão lá no parâmetros, né? Então, a gente não precisa ficar se preocupando com o que que é. E aí, se não for o func3 do add, é, cada um só tem um func3 próprio, né? Então, func3 do end faz o end, func3 do O faz o O, func3 do SLT faz SLT, e deixou o default como add, porque é o mais utilizado, né? Aí, beleza, controlador da aula tá ok. E aí, agora a gente precisa do bloco controlador, né? Que é parte bem importante, que vai controlar todos esses montes de Ô Pedro, rapidão. fios. Diga. Você, não sei se você comentou, mas a ULA também foi fornecida, né, naquele arquivo e Bom, o controlador da ULA e o bloco controlador a gente fez todo, né? É bom é. comentar também isso. É bom comentar mesmo que diferente dos outros aqui, o controlador da aula a gente fez do zero, a gente não tinha nada. Tá? Mas o controlador da aula foi até tranquilo porque são poucas opções. Agora o bloco controlador já é um pouquinho maior, né? Porque cada vai mudar para cada instrução, mais ou menos. Aí aqui para o bloco controlador, que a gente teve que fazer também do zero, a gente vai precisar da entrada, vai precisar só do opcode. E aí ele vai sair um monte de coisa. Ele vai sair os controles para escrever nos registradores, para ler memória, para ver se faz o branch, que o branch foi um negócio específico ali que dá para ver aqui, inclusive. Opa. Bem, o controle que vai sair é essas saídas, né, que já estão aqui no esquemático do negócio. E aí, e, e aí a gente bota aqui, tem os padrão, né, o default, que é sempre bom. Aí se forem do tipo R, né? Aqui até deixou bem comentado, porque tá me perdendo um pouco. Aí, se for do tipo R, a gente vai escrever no registrador e o ALOOP é aquele, quando a gente escreveu aqui, ó, o ALOOP vai ser do tipo R. Aí, pro operação com imediato, que é só add i, vai escrever no registrador, vai a origem da ULA, né? A entrada da ULA. A entrada da aula sempre vai ter a entrada A, né? E agora a entrada B, ou vai ser o segundo registrador fonte, ou vai ser imediato, né? Aí no caso aqui do add é o imediato, e a operação da ULA é o add. Aí pro load, a gente também não escreve no registrador. Eu acho que eu tava falando o contrário aqui, não escreve no registrador. Não escreve no registrador, não escreve no registrador, não escreve no registrador.
O que vai entrar na ULA vai ser imediato. A gente não vai ler da memória, a gente vai fazer o add, né? O store já a gente vai escrever na memória, né? Não, Pedro, Eita, eu tá tô com um falando o ali. Você contrário. tá confundindo o um com o zero. É, tá muito um e zero junto, eu tô Praticamente confundindo tudo. todos escrevem no registrador. É, É todos escrevem porque no registrador, a gente tinha que ter menos espaçado mais o o código. store. Perdão, né? De tanto ver um e zero. Todos eles escrevem no registrador, né? Que é o um eles escrevem. Menos o store não escreve no registrador, ele escreve na memória. O branch não escreve em lugar nenhum, porque, assim, não escreve nem no registrador nem na memória, né? O, o JAW escreve no registrador e o JAWR também vão escrever no registrador, que eles vão escrever os PC mais imediato, né? Ou o PC atual, lá, o PC mais 4. E o Lui também. Eu acho que eu não preciso entrar certinho assim o que cada um faz, mas tem todas essas aqui, que é basicamente, eu acho que é mais fácil de explicar até aqui. Ele vai falar que se na memória vai ser escrito, né? Por exemplo, na memória de dados, a única coisa que vai escrever na memória de dados vai ser o store, né? Então é o único que vai precisar. Mas aqui escrever no registrador destino, a gente vai ter a adição de imediato, a gente vai ter o load também vai escrever, né? Não, o load. O load vai escrever também no destino. Vai ter. A maioria das funções vão ter que escrever aqui. E, bem, é o controle aí, né? Acho que não. Já estamos ficando sem tempo, na verdade. Bem, foi uma explicação mais geral, mas eu acho que deu para entender. Qualquer coisa depois é só olhar aqui, tá meio comentado, dá para entender o que cada um faz. Aí agora para implementar o processador uniciclo, né? Que é a parte importante. Cadê o uniciclo aqui? Aí a gente vai ter. A gente vai precisar fazer as entradas, né? Que é o clock do CPU, o clock da memória, o reset. E aí a gente vai ter essas saídas. Ah, e também a entrada do regin é as saídas PC instrução e regout. Aí a gente vai começar. Tem esses dois fios aqui, eles já até estavam aqui escritos no código, porque esse aqui, o código do Uniciclo também a gente veio com um pouquinho dele, só uma carcaça vazia, mas ele já estava com a saída da ULA e já estava com escreve memória, né? Aí a gente criou todos esses outros fios, que são esses fios aqui, esses monte de fios, mas eles não são suficientes para fazer o JAW, nem o JAWR, porque pro JAW e pro JAWR a gente precisa salvar coisa, a gente precisa mudar o PC e a gente precisa salvar o PC mais imediato no JAWR e o PC mais 4 no JAW, né? A gente precisa salvar esses no registrador. E a única coisa que a gente consegue salvar no registrador é esses fios que estão vindo daqui. Então a gente vai precisar implementar uns fios novos. E são esses fios aqui, o fio de salvar, salvar no PC e o fio de salvar no registrador o PC mais o que for o caso, né? Do PC mais 4 no caso do Java, o PC mais imediato no caso do Java. É, Aí esses são os. falando visualmente só, esses dois últimos fios não são visíveis no nosso diagrama Eles não estão esquemático, aqui no né? diagrama. Os outros são, a gente simplesmente seguiu o desenho e conseguiu fazer todos os fios, só que para as duas, para JAW e JAWR precisava de dois fios, precisava de mais alguns muxes que não tinha no desenho, a gente teve que fazer, porque eles são invisíveis, né, vamos dizer assim. Que eles estão faltando aqui no caso, porque aqui nesse desenho não tem como salvar nada no PC, que não seja PC mais 4, né? Aqui, ó. Uma coisa que vem pro PC aqui era vir ou o PC mais 4 ou o PC mais imediato do Branch, que está controlado aqui pelo Branch. Então a gente não conseguia salvar nem o PC do JAW, nem o PC do JAWR. E aí a gente foi tirar dessa ULA aqui. E, e também para salvar o endereço, né? A gente tem que. O que vem aqui escreve no registrador vinha só da memória, ou da memória de dados, que seria o caso do load, né? Ou da ULA, que é o caso de todo o resto. Só que aí pro JAW, a gente precisa salvar no registrador, a gente precisa salvar o PC mais 4, né? Ou então o PC mais imediato, que é calculado com esse fio aqui. Então a gente precisava de um fio que saísse daqui desse MUX também para vir pro dado de escrita do banco de registrador.
que a gente teve que botar aqui esses dois fios. Mas só esses dois, né? Porque os outros estavam já desenhados. Aí tem aqui as instanciações de cada coisa, né? O bloco de controle, a geração de imediato, o controle da ULA, o, os bancos registradores e a ULA, né? Aí os MOOCs, a gente teve. Os MOOCs estão aqui no desenho, a gente não adicionou MOOCs, a gente só mudou eles, né? O MOOCs da entrada da ULA, que é esse aqui, né? Esse aqui escolhe se a entrada B da aula, que a gente chama essa entrada de entrada A, né? E essa entrada de entrada B, né? Aí essa entrada B vai vir do banco registrador, né? Se vai ser o registrador fonte 2 ou se vai ser o imediato, que a gente mostrou lá quando a gente mostrou o controle da aula, né? Que ele escolhe se é o IA ou o IB. Bem, e aí esse é o MUX da entrada da ULA. Aí tem o MUX da saída da ULA também, que escolhe se vai usar ou a saída da ULA ou a saída da memória de dados para escrever no registrador, né? Que o load ele escreve registrador vindo da memória de dados e todo o resto o que vem da ULA, né? Aí esse aqui a gente teve que adicionar também, né? Foi nesse aqui que a gente teve que adicionar o, o pro PC+4, que é pro JAW e pro GAUR, que não tinha aqui. Esse MUX só tinha essas duas opções. Então a gente pegou esse MUX de 2 e teve que transformar ele num MUX de, de 3 bits, em vez de um bit, de 2 bits, né? De aumentar esse MUX para ele também ter a opção de escrever o do JAW e do GAUR, que o PC+4. PC+4? É. É para salvar o PC+4 aqui no registrador destino, né? E, e aí o último MUX é o MUX do PC, que é esse MUX aqui, que antes ele só, a gente teve que mudar ele também, que ele só tinha as opções de vir aqui pro ou do PC+4 ou do PC mais imediato, né? E aí a gente precisou ter também o do Branch, que era um PC alvo, que é o PC. Não, o PC mais imediato já tinha. E aí a gente precisou do JAWR, que é a saída da ULA, que aí usava. É isso, para escolher o que vai ser escrito no PC, né? Antes a gente só escrevia o PC+4 ou o PC mais imediato, mas a gente precisou pro JAWR escrever o PC a gente calculou usando a ULA. Então, que é o fio que a gente criou lá em cima, que vai dar ULA pro PC. Aí a gente precisou do MUX também para saber quando usar ele. Acho que expliquei bem os MUX, mais ou menos. Aí, essas coisas aqui para fazer funcionar, esse a gente chamou de PC-alvo, PC mais imediato, e que a gente fez aqui do novo. E para salvar o PC aqui também, a gente precisa fazer isso aqui. Bem, eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso, mas as partes importantes eu acho que foi falado aqui. Que foi o dos fios novos que a gente teve que fazer e da mudança do MUX, os fios novos para poder salvar no PC e para salvar no registrador destino o PC+4, PC mais imediato, né? Não, não é por isso que eu tô confundindo. É porque, por que que a gente não, o que a gente salva não é o PC mais imediato, é o registrador fonte um mais imediato. Por isso que tem que sair daqui. Perdão, a confusão. Que era todo o ponto do problema do JAWR. Não é que o JAWR ele não faz o PC somar imediato, ele pega o endereço que está salvo, né? Me corrige aí, La Rosa, você A que tá gente está sem lembrando. tempo, acho melhor passar logo. Eu acho melhor passar, mas eu acho que deu para entender Porque senão a gente não que a gente entrega. precisou fazer esses dois fios novos e aí para acomodar esses fios a gente teve que modificar os MUX. É esse que é o ponto. Aí É, porque para fica ruim simulações, de visualizar. para simulações eu vou deixar você mostrar aqui. Vou parar Tá. de compartilhar, deixar você mostrar as simulações. Eu só queria comentar aqui
do Uniciclo, que é a maior dificuldade mesmo. Dificuldade não, mas a maior atenção, porque isso que dá mais erros aqui quando a gente compila é os nomes aqui. Os nomes das entradas, das portas, tem que estar igual no outro código. Os Por exemplo, outros. aqui é do bloco controlador, né? Aí esses nomes aqui tem que estar igual aqui. EAP code, memória to register, aqui, ler memória, branch, tem que estar tudo igualzinho. Se o nome estiver errado, ele não identifica a porta e não consegue compilar, né? Aí isso que dá trabalho nessa parte mais de instanciação, né? Mas do resto deu certo, compilou isso que importa. É, Aí agora, pessoal, só voltando aqui, tá vendo o PDF, né? É, A gente tem que visualizar, ele pede aqui, ó, no item A, visualize o netlist RTL view, né? E aí, para fazer isso, é só seguir aqui, Table of Contents, aí tem aqui, ó, análise e síntese, aí tem, opa, calma, deixa eu só confirmar se está no caminho certo. Eu anotei aqui, ó. Ah, não, era aqui, ó, Tools Netlist Views RTL, é verdade, tô confundindo. Tools, cadê? Netlist Viewers RTL. Aí ele vai gerar, calma aí. Aí aqui tem o desenho geral do uniciclo, né, do nosso processador do lado de fora, vamos dizer assim. Se a gente clicar aqui, tem as outras unidades, né, os outros blocos aqui dentro. Aí, por exemplo, aqui, ó, unidade de controle está aqui, né, que é o bloco controlador, né. Aqui dentro dele, a lógica dele é essa aqui. Caramba, tira o zoom. Aqui, ó, todas as nossas portas que a gente fez, igual estava escrito lá. Beleza, só voltar para não perder muito tempo aqui. Tem aqui também, ó, memória. Esse aqui é a memória de dados, se eu não me engano. E essa aqui a gente conseguiu por causa do. Nossa, olha o tamanho disso aqui. Por causa do. Isso aí é do código do, Daquele do dump arquivo lá do RARS, do exatamente. Harvest. Aí aqui, ó, o gerador de imediatos também gigantesco. E é isso, aí a gente tem todos os blocos aqui, né? Ó, a ULA aqui também, muito grande, mal dá pra ver, né? Mas beleza. Deixa eu fechar aqui. Aí agora o próximo. E aí, beleza, isso aí era os prints. Aí ele pediu os prints, a gente botou lá de todos aqueles blocos. Aí ele pede os requisitos físicos e temporais, né? Aí eu fiz aqui o passo a passo, vou só confirmar, né, para não pegar errado, ó. Todos os prints estão aqui. Cadê? Os requisitos físicos aqui, ó. Depois que a gente compilou, agora é aqui que eu estava confundido. A É. gente clica aqui, ó, Table of Contents, Análises e Resource Utilization by Entity. Cadê? Aqui, ó, esse aqui. Aí aqui eu vou tirar para dar para ver tudo. No total estão aqui os. Ah, não dá para ver, mas os nossos requisitos físicos são esses aqui, ó. E o print a gente botou no relatório também. E aí os temporais, que é um pouquinho mais complicado de fazer, né? Tools Time Analyzer, aqui. Aí a gente vem aqui, clica duas vezes aqui. Deixa eu só confirmar que era isso. Aí a gente define um clock, né? Porque o nosso processador ele é síncrono, então a gente precisa criar um clock. Então vem aqui, cadê? Não, tô bêbado. Aqui, ó, constraints, create clock. Aí dá um nome qualquer para o clock, né? Um período, acho que a gente usou, deixa eu só confirmar para usar o mesmo. Botei 20. 20 aqui, run. Aí ele terminou. Aí vem aqui em. Acho que eu apertei errado, calma aí. Deixa eu fazer de novo. Era aqui. Ah. Aí vem aqui. Nossa, é porque é tanta coisa, velho, que eu nem lembro direito como é que faz. Ainda bem que tinha um Targets. tutorial do Lamar, né? Porque O tutorial, o PDF ajudou muito. eu, pra usar esse Targets quartos aí, list. não. Aí seleciona esse clock aqui, não pode ser esse, tem que ser o de cima. Ok. E aí, agora pode rodar, agora tá certo. E agora que a gente rodou, a gente faz o caminho para achar os que ele pede, que é o tempo de setup e o tempo de hold, né?
Que é Reports, Slack, Report, Setup. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Reports aqui embaixo. Slack. Aí tem Report, Setup, Summary. Aí dá o valor aqui, que é justamente esse valor aqui. E o Report, Hold, que dá esse aqui. Que é justamente esse aqui. E aí, como estava no próprio tutorial, né? Deixa eu abrir aqui. Só para mostrar bem rápido. Aqui em... Opa, eu vou descer demais. Calma aí. Aqui, olha só. TH, que é o tempo de hold, né? Hold time, tem que ser positivo. Então, nosso tempo de hold, que é esse aqui, tá positivo, tá certo. E aqui ele fala que o tempo de setup, TSU, né? Setup time, tem que ser negativo. E o nosso deu negativo aqui, então tá certinho. Que foi o que ele pediu, né, no item aqui. Ele falou: verifique se os slags, setup e hold estão sendo cumpridos. Então, estão sendo cumpridos, né? E aí ele pede para fazer a simulação de onda, né? Que são esse item aqui. Faça simulações por forma de onda funcional e temporal. Eu vou tentar fazer aqui, mas vai dar erro, né? Seguindo aqui o. Cadê? Deixa eu fechar aqui. Ó, File, New, né? Que ele pede. Aí a gente bota aqui, ó, University Program. Aí vem aqui, Edit, Insert, Node or Bus. Aí Node Finder. Aí pins alto aqui, List. Aí tem aqui, a gente passa todos. Ok. Ok de novo. A gente agrupa as entradas, como fala no tutorial. Chamar de entradas. Beleza. Aí aqui, no de entradas, deixa eu só confirmar se é assim. Node Bus. Edit, Send, Edit Time. Deixa eu só botar esse aqui também, que é o tempo, né? Tempo final. Acho que ele fala pra botar. Eu botei 20 aqui. Deixa eu ver se eu anotei. É 20 microsegundos. E aí, aqui ele fala assim, ó. Quer dizer, aqui, ó. Que a gente tem que escolher um valor de clock. Que aí justamente a gente seleciona as entradas aqui e clica aqui nesse C, que é um valor de clock. Aí no tutorial ele fala para deixar 4 zeros. Então eu vou deixar 4 zeros. E contar eu botei a cada 200, se eu não me engano. Vou confirmar aqui, ó. Count every 200 nanosegundos, né? E aí tá aqui, beleza. Aí ele fala que pode desagrupar as entradas. E aí, se eu não me engano, é agora que você já faz a simulação. Deixa eu só confirmar aqui no tutorial, nos passo a passo. Ó, criou o arquivo, adicionou as entradas, o tempo final, agrupou, botou o clock. Aí ele fala, desagrupar as entradas, foi o que eu fiz. Cada uma está separada agora. E aí ele fala, simulation. Ah, tem que salvar, claro. Salvar com um nome qualquer aqui. Pronto. E aí ele fala para vir aqui, ó, para vir em Simulation Settings, Restore Default, né? Então a gente vem em Simulation Settings, Restore Default, que ele muda o nome, e a gente salva. E agora ele está pronto para rodar, né? Que aí a gente clica nesse ícone aqui, que é o que ele pede. E aí, opa, aí ele salvou, e agora ele vai rodar. Só que aí vai dar o erro de... Olha, ele falou que não conseguiu abrir o, o arquivo. E também ele dá outro erro, que é o erro de licença, também não deixa. Então, esse item a gente não conseguiu fazer. E aqui o 1.5, deixa eu até fechar aqui, ó, a simulação de onda. O item 1.5, ele pede aqui, qual é a frequência máxima de clock que utilizava na sua CPU? Essa frequência a gente pode encontrar aqui também, é, no Time Analyzer, né? Deixa eu só fazer aqui, criar de novo aqui. É, tem no datasheet, aqui, ó, tem esse report Fmax Summary. Não, mas aqui tá diferente. Calma aí. Deixa eu só confirmar. É que aqui tá diferente, mas é assim que a gente faz, né? Aí a gente acha a frequência máxima. No nosso caso, do nosso CPU, é 43,87. Não é essa aqui. Mas é assim, é nesse dado que encontra aqui. Como a gente tá sem tempo, eu não vou ficar só voltando, refazendo de novo.
Mas aí aqui a gente encontra a frequência máxima, que é justamente o que está escrito no tutorial. Tá É, eu acho falando aqui. que não vai dar pra tentar muito, porque o nosso tempo tá ficando um pouco apertado mesmo. É. Aí aqui fala só aqui, ó, clicando no Report FS Summary, que foi o que a gente fez, bem aqui, obtém essa frequência máxima utilizável. E aí a gente já conseguiu achar a nossa frequência do nosso, que deu essa aqui. E aí, só que esse item também pede, né, para verificar experimentalmente, mudando a frequência de clock, apresentando, mas a gente não conseguiu fazer essa simulação, então essa parte do item a gente também não conseguiu completar, né? Mas foi isso, no geral, a gente fez a maior parte dos itens, faltou só isso da simulação, que ou dava erro de achar o caminho, né, ou dava erro de licença, então, no final das contas, a gente não conseguiu completar, né, a simulação. Acho que a gente teria que baixar outra versão do Quartz para dar certo, É, a mas gente viu que outras pessoas também tiveram esse problema da licença, e elas falaram que tentaram coisas diferentes, mas a gente tentou, tanto falaram de baixar uma licença, a gente não conseguiu no meu computador baixar não essa deu certo, licença. então não deu. E também falaram de usar outra versão, só que era a versão que a gente estava usando e não foi. Aí acabou que a gente Acho que não vai dar para entregar. não vai conseguir essa parte aí. Mas é isso. Tá beleza? Eu vou parar aqui a gravação pra gente poder Fechou. entregar. Vai lá, salva, eu vou criar a pasta aqui.